Prezadas amigas, meus prezados amigos, o nosso carinhoso boa noite. Pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos conversar do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 11, onde ele vai nos ensinar e vai nos dizer o amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa interiorização, vamos nos recolher, vamos pedir ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, que nos iluminem, que nos dê a sabedoria, para que possamos utilizar desses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nas nossas vidas, e que possamos também repassá-los para as pessoas que mais necessitam do melhor modo possível, para que todos possam entender-se que são filhos de Deus e que estamos aqui para a nossa evolução e todos juntos evoluindo o nosso planeta. Que assim seja. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. E ele vai citando no maior mandamento uma parte de Mateus, no seu capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, ao virem que Jesus havia feito aos saduqueus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas eis o segundo, e este que é semelhante àquele: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, pois toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mas ele também vai citar, Mateus vai citar no seu capítulo 7, versículo 12: Fazei aos homens tudo o que gostaria que eles vos fizessem, pois esta é a lei e é os profetas, e tratai todos os homens da mesma maneira, Então, nós temos que começar a compreender, como é amar ao próximo como amar a mim mesmo. Será que realmente eu amo a mim mesmo? Eu tenho feito de tudo o possível para amar a mim mesmo? E se nós analisarmos quem é o próximo mais próximo para nós amarmos, senão a nós mesmos? Nós somos o mais próximo de nós, Não vamos esquecer das outras pessoas, mas nós somos o mais próximo de nós. E depois do mais próximo de nós vem a nossa parentela, Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos irmãos. Estes são os próximos, bem mais próximos de nós. E aqueles a quem nós convivemos na nossa sociedade, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na rua, na vizinhança. Esses são os próximos mais próximos. Mas será que os próximos mais próximos estão fazendo algo no ensinamento de Jesus que também estão fazendo para eles? É uma questão meio estranha, nós vimos que as pessoas fazem coisas totalmente distintas do ensinamento do Mestre Jesus. Mas isso não quer dizer que nós vamos fazer ao contrário, Isso não quer dizer que nós vamos deixar de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, pelo simples fato de que os outros não fazem por nós. Ao contrário, vamos fazer sempre. Vamos procurar ajudar, vamos procurar trabalhar pelos outros, vamos procurar trabalhar por nós mesmos, vamos começar a trazer esta questão de gostarmos de nós mesmos. E gostarmos de nós mesmos implica em que a gente mude muitas e muitas vezes a nossa condição de pensamento, a nossa condição de vida, a nossa condição, inclusive profissional, procurarmos sempre coisas que nos agradem, e procurarmos dentro desse aprendizado daquilo que estamos fazendo e não nos agrada, mas que eles sejam uma ponte, um caminho para a nossa evolução. E nos esforçarmos para sermos melhores para nós e melhores para as outras pessoas. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos colocar que amar ao próximo como a si mesmo é fazer o que os outros gostariam que fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Olha que interessante, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se nós não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tornarem como regras de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles
a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Está no capítulo 11, na parte 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele quer nos colocar aqui, né? É a lei da ação e reação proposta nos livros de André Luiz, né, no livro de André Luiz, que tem esse título, Ação e Reação. Fazemos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, mesmo que os outros não o façam. Por quê? Como é que nós vamos exigir dos outros atitudes que nós mesmos não fazemos? Como é que nós vamos exigir essas atitudes? Como é que nós vamos exigir educação se nós assim não fazemos essa educação, se nós não temos essa educação? Como é que nós vamos fazer tudo isso? Né? É complicado, né? Por mais que os outros não façam, nós temos que ser o exemplo para os outros, nós temos que trabalhar nesse exemplo para os outros, e esse exemplo para os outros parte da pretensão de que nós queremos coisas boas para nós, um mundo melhor para nós, e nós fazemos esse esforço. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão sendo exemplos de trabalho para a melhoria do mundo, começando por si mesmas, né? Voltando a estudar, trabalhando em instituições que auxiliam as outras pessoas, instituições que auxiliam os animais, procurando ser companheiros e colaboradores de uma vida melhor dentro da sua própria comunidade, do seu próprio bairro. Isto é o que Jesus nos propôs. O próprio Jesus nos dá esse exemplo, né? Jesus não desafiava ninguém, ele era muito desafiado, ele não desafiava ninguém. Ele também não condenava ninguém. Quer dizer, ele próprio, dando exemplo da sua passagem nesta vida terrestre, ele mostrava aos outros como deveriam ser feitos, né? Na passagem da mulher adúltera, nós vimos muito bem isso daí. Enquanto que os senhores da lei conclamou o povo para apedrejar aquela senhora que era culpada de adultério, quando chegou na frente de Jesus, Jesus simplesmente começou, segundo os relatos bíblicos, de que a desenhar na terra, né? A fazer desenhos na terra. E o que aconteceu? Chegou numa hora em que o povo estava assim muito excitado, né, para fazer a lapidação daquela senhora. Ele simplesmente disse assim: então tá bom, quem não tiver nenhum pecado, que tire a primeira pedra. Foi isso daí. O que aconteceu? Psicologicamente, Jesus desarmou aquelas pessoas, porque todos temos as nossas faltas, né? E como é que eles poderiam cometer algo para aquela pessoa que poderia ser para eles mesmos? E diz o relato que eles foram saindo devagarzinho, cada um por seu cantinho, né? Os doutores da lei, né, também foram embora. E quando ela ficou sozinha, né, os apóstolos com Jesus, Jesus perguntou: onde estão os seus acusadores? E ela disse: foram todos embora. E alguém te acusou de alguma coisa? Né? Ela disse: não, ninguém me acusou, então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. O que ela quer dizer? Vai e não faça mais isso que você está fazendo. Não seja esse exemplo de pessoa. Né? Mude, ao contrário, seja um exemplo para que as pessoas vejam você uma obra de Deus. E assim somos nós. Temos que ser um exemplo para as outras pessoas, nas nossas atitudes, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, utilizar as nossas capacidades mentais e espirituais para podermos dar a boa palavra, fazermos aos outros, como ele diz aqui, né? Ter um bom procedimento, sermos o mais honesto possível, praticarmos a caridade em toda a sua extensão, seja ela material, seja ela, né, a caridade moral, seja somente uma palavra para quem está necessitando. Este é amar ao próximo como a si mesmo. E aí você automaticamente vai sentindo dentro, né, das suas capacidades espirituais, né, o seu valor, a tudo aquilo que você foi acumulando ao longo das existências e que hoje está colocando à disposição das outras pessoas para um mundo melhor e para você também, para que você se torne um ser espiritual encarnado cada vez melhor. Então, ame-se a si próprio, porque você é o próximo mais próximo. Mas não esqueça de que há outros próximos mais próximos que você também pode amar, que você deve amar, né, dentro das melhores condições. Né? É claro que, obviamente, o mundo às vezes nos aplica determinadas condições em que nós, muitas vezes, praticamos o ódio contra as outras pessoas, principalmente em relações a crimes, em relações a fatos assim bem chatos mesmo, né, contra a vida humana,
mas Jesus nos aplica que temos que perseverar, né? E a perseverança é que traz a perfeição, é a perseverança que aplica também uma grande lição para nós. Então, muita paz a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença.